Terça-feira a gente sabe que é dia de fatos da semana. Pela primeira vez na história da República Brasileira, um presidente é acusado formalmente de crime durante o exercício do mandato. Temer também poderá ser acusado pelo crime de obstrução à investigação de organização criminosa. No dia 26 de junho, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou criminalmente ao Supremo Tribunal Federal o presidente Michel Temer por corrupção passiva, com base na delação dos acionistas e executivos do grupo JIF, que controla a JBS. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que recomendava o prosseguimento da denúncia, e aprovou um outro parecer, o do deputado Paulo Abiakel, que foi empossado como novo relator, recomendando a rejeição da denúncia contra Temer. O que deve acontecer agora? Qual o futuro do presidente e como está sendo a reação do governo a esta denúncia? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo a doutora Patrícia Vanzolini, advogada e professora da Damásio Educacional. Muito bom dia, obrigada por ter vindo ao nosso programa. É complicado quando a gente se encontra, que a gente acaba falando, né, o que está acontecendo no governo do nosso país. Gostaríamos de noticiar outras questões, mas é o que está acontecendo, então a gente precisa e deve, né, comunicar à sociedade. Explica pra gente um pouquinho quais são as denúncias que recaem sobre o presidente Michel Temer. Que pé que está esse processo agora? Bom dia, Marise. Bom dia a todos os espectadores aqui do Revista. É um prazer estar aqui de novo. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Infelizmente, falando de coisas, né, desagradáveis, mas eu acho que a gente sempre tem como tirar uma lição boa, mesmo das piores crises, né? Então, nesse caso, eu também acho isso. O Temer, ele foi alvo de um inquérito que tinha 3 crimes. Sim. Um crime que é corrupção passiva, que é o ato dele receber um dinheiro, aqueles 500 mil da mala, lembra? Sim. Então, é a corrupção passiva. Um crime que é de obstrução da justiça, porque ele teria tentado aí evitar, né, que as investigações prosseguissem, e um crime de organização criminosa. Então, o inquérito tinha 3 crimes. Sim. Só que o Janot, ele fatiou a denúncia. Isso está sendo aí divulgado pela mídia, né? O que é ele fatiar? Ele não mandou de uma vez. Ele não mandou de uma vez. Então, esse processo agora que está na Câmara é só pela corrupção. Tá. Quer dizer, ainda sobram 2 crimes, Mas isso né? é comum fazer esse fatiamento? Olha, depende de alguma determinada muito. Denúncia? Não é incomum, assim, não é que nunca tenha acontecido. Agora, isso pode ser uma estratégia para enfraquecer o Temer. Por quê? Porque quer dizer que ele vai passar 3 vezes por esse processo desgastante. De ir para a Câmara, CCJ, votação. Ele já sendo um presidente bem popular, você imagina que aquele deputado que disser sim para o Temer vai ter que dizer sim 3 vezes. E justificar com o seu eleitor, né? Haja articulação. Haja articulação, né? Esses 3 sims, né? Exatamente. Isso é muito complicado mesmo. Agora, a denúncia foi para o CCJ. E o que acontece agora? Então, o procedimento é que a denúncia é apresentada para o Supremo manda para a Câmara. Na Câmara ela passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Sim. Passa por lá e a comissão dá um parecer. Mas, na verdade, Marisa, esse parecer, ele não tem grande importância prática, porque quem decide mesmo é o plenário. Então, agora o plenário ele vai poder acolher o parecer ou vai poder rejeitar. O parecer, digamos assim, é uma vitória parcial, né? É um fôlegozinho a mais. Ele não é uma vitória absoluta, muito pelo contrário. Não tem peso nesse processo. Não tem peso nesse processo. Então, agora, o parecer foi pela rejeição. Isso vai para o plenário. No plenário são 513 deputados, né? Sim. E 2/3 dele tem que acolher a denúncia. Então, na verdade, eles vão ter que votar não para o parecer. Tá, entendi. Né? Quem votar sim para o parecer está rejeitando a denúncia. Quem votar não para o parecer está acolhendo a denúncia, está querendo que a denúncia vá adiante. Tá. Então eles vão ser chamados nominalmente como no impeachment. Vai ser o mesmo processo que a gente chamados, o mesmo processo, e vai dizer sim ou não. Esperemos, né? Que só diga sim ou não, porque no impeachment teve discurso, né? Teve aquela
espetacularização, aquela algazarra, né? Foi. Então vai ser 1 a 1, dizendo sim ou não. Dizendo sim ou não. Mas agora o Michel Temer, o nosso presidente, ele precisa articular demais, tanto que ele já vem fazendo isso, né? 2 semanas antes da votação no CCJ, houve as articulações. É coisa política, a gente sabe que tem uma conversa, tem negociações, olha, não foi bem assim, ele está apresentando a defesa dele de uma certa forma antes, né, da coisa toda acontecer. E agora me parece que ele vai ter que articular muito mais, não é? Pois é, porque ele precisava articular na CCJ, que eram 65, agora ele precisa articular nos 513. Exatamente. E por isso, né, a gente está vendo todas essas coisas serem feitas, esse pacote de emendas e programas sendo liberados coincidentemente, 2 semanas antes da votação. Essa dinheirama, né, 500 bilhões sendo derramados. Mas dizem que não é anormal. Isso acontecer, assim, essa liberação de Não, verba. a liberação não é. É comum isso, mas é que coincidiu bem de ser 2 semanas antes da votação no CCJ. Na verdade, nada do que aconteceu é ilegal, mesmo a troca dos membros da CCJ. O líder do partido, ele pode trocar um membro a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Só que trocar 26 membros em 2 semanas... É absurdo. As emendas, elas têm que ser liberadas aos deputados, mas serem liberados 15 bilhões em 2 semanas é muita coisa. Ele viu 82 deputados, ele recebeu no Palácio, ele fez o trabalho do corpo a corpo. Ele pode receber deputados? Pode, mas é muito anormal. Poderia ter feito isso muito antes. Claro, isso poderia ser o fluxo normal, mas não, você vê ali, né, na iminência ali do julgamento... Então, isso tudo mostra que há uma articulação mesmo, né? Não dá para negar. E agora, nesse momento que está, né, todo esse processo, o que acontece com o presidente Temer? Bom, agora o plenário vai ter que decidir. Se o plenário decidir que a denúncia deve ser levada ao Supremo, vai para o Supremo. Ainda não é garantia, porque o Supremo precisa receber. Juridicamente, o Supremo precisa receber. Se o Supremo receber, o Temer é suspenso por 180 dias, por 6 meses. E dentro desses 6 meses, aí tem que ver o que desenrola com o processo. Mas só o fato de receber o processo... Sim, ele já é afastado. Já é afastado por esses dias. Ele já é afastado por esses 180 dias, exatamente. E aí, dentro desses 180 dias, corre o processo? Corre o processo. Se o processo não terminar, ele volta. Mas se o ideal é que o processo termine nesse tempo. Mas eu estou tentando fazer uma conta aqui justa. Leva meses para tudo isso acontecer. O mandato dele acaba quando? Acaba no ano que vem, né? No ano que vem já. Então, assim, vai ter tempo hábil para isso tudo acontecer? Você acredita que sim ou não? Eu acho que para o processo ser finalizado é muito difícil. Vai ser muito complicado. Para o processo ser encerrado no Supremo. Os processos do Supremo, eles têm uma duração muito maior, né? Agora, então... esses remanejamentos, né, entre os integrantes do colegiado que o Temer fez, você viu que surtiu algum tipo de resultado para ele? Foi um sucesso, né? Porque ele realmente fez uma pressão forte no Congresso, na Câmara, e os líderes trocaram os membros que haviam dito, né? Agora, o ponto que eu acho positivo, só que eu acho que é interessante o espectador ele pensar, né? Porque a gente sempre está pensando no copo meio vazio, a gente está muito triste, muito desesperançado. O povo brasileiro está muito sofrido. E eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar é o que a gente aprende com essa lição? Inúmeras coisas que precisam mudar no nosso sistema. Não as pessoas. As pessoas, elas têm que ser punidas. Mas o sistema. Por que a Câmara tem que autorizar o processo do presidente por crime comum? Isso não faz sentido, não é um processo como impeachment. Eu sempre questionei isso, sabia? Não é um processo político. Lógico que não. Então o presidente, se ele, digamos assim, tivesse estuprado alguém, ele tivesse matado alguém, a Câmara precisa autorizar... Por quê? Qualquer cidadão, se cometer um crime e tiver indícios de autoria e materialidade, vai ser colocado na justiça. Por que o presidente, Marise, ele já escolhe os juízes dele, porque ele indica os membros do Supremo. Ele escolhe o acusador dele, porque ele indica o procurador-geral da República. Já tem uma série de facilidades. Já tem uma série de blindagens. Agora, ele precisa da autorização da Câmara para ele ser processado por um crime, tem indícios ali. É bem coerente, né? Mas é isso que a gente questiona, né? Que o sistema está... ao léu. O sistema, ele favorece o conchavo, ele favorece a malandragem, então não adianta tirar as pessoas, porque eu acho que se fosse outro presidente, estaria fazendo a mesma coisa. Tem que ir lá atrás e ver e mudar o sistema. E mudar todo o sistema. Eu vou deixar uma perguntinha no ar e já eu volto. O deputado Rodrigo Maia, ele está dando sinais de que já vai assumir o cargo do presidente Temer, apesar de que ele disse ser muito leal a ele. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso, deixar essa reflexão aí no ar. Será mesmo que ele já está se preparando, né, para assumir o cargo do Michel Temer?
Patrícia, nós estamos falando de tudo que está acontecendo aí no nosso governo. A gente vibra para bons momentos, né? Manda bons pensamentos, né? Para que tudo mude. Aí eu deixei no ar uma reflexãozinha, né? Em relação ao deputado Rodrigo Maia, que parece que está dando sinais de que já vai, né? Pegar o cargo ali do Michel Temer, vai ficar no lugar dele, mas ele o tempo inteiro diz que é extremamente leal ao Michel Temer. O que você acha disso? Mas os atos, né, eles mostram outras coisas. Então, as palavras dizem uma coisa e os atos outras. Agora, é uma coisa muito ruim para o Brasil, né? Porque como é que um investidor pode botar dinheiro num país que nem sabe qual vai ser o presidente no próximo mês? Fica tão complicado. Quer dizer, isso impacta na nossa vida, na tua vida que está em casa, isso aumenta o preço das coisas, isso aumenta desemprego, né? Nós temos que sair desse buraco, né, Marise? Não dá. Não, urgentemente, né? E a gente torce para que isso aconteça logo, essa faxina que está acontecendo no governo do nosso país, a gente torce para que seja logo, breve, porque a população está sentindo muito forte. Você vê o aumento do desemprego, as pessoas estão cada vez menos não conseguindo comprar as coisas, mais pessoas em situação de rua, miseráveis. Então, até onde vai isso, né? Até onde vai? Então, a gente torce para que tudo mude. Bom, dentro desse cenário um tanto caótico, foi recebida a indicação, né, da Raquel Dodge como futura Procuradora-Geral da República. Como que ela foi recebida nesse meio tão turbulento? É o seguinte, ela é uma pessoa de um currículo, assim, fantástico, todo né? mundo fala. Não tem como dizer, ela tem um trabalho sólido, ela não é uma qualquer aí que veio, não, ela tem um trabalho consistente no Ministério Público. Agora, causa uma desconfiança por duas razões. Primeiro, pela pressa que o Temer a indicou. Então, evidentemente que o que ele queria era esvaziar ali o poder do Janot. Na hora em que ele indica super rápido, o Janot só vai sair em 18 de setembro. E ele já indicou, isso mostra que ele quer dizer, você é rei, rei morto, rei posto. E ele já quebrou o protocolo, né? Porque o comum é votar o primeiro. A lista é tríplice, então é mais uma daquelas coisas, Marise. Ele tá errado, ele não podia ter indicado a segunda, podia. Mas nesse cenário é tudo muito suspeito. Isso é muito ruim, porque quer dizer que a procuradora ela já entra no cargo com uma névoa aí de suspeita, será que foi indicado, será que vai desmantelar a Lava Jato? Aí entra muito questionamento em relação a isso, como é que vai ficar esse cenário com as denúncias, enfim, né? Como é que vai ser encaminhado tudo isso, porque ela tem o poder de mudar muita coisa, não tem? Com certeza, e ela, dentro ali do Ministério Público, ela era, digamos assim, uma opositora do Janot. Isso não quer dizer que ela vai engavetar tudo, que ela não vai cumprir o seu papel, né? Claro. A gente sempre tem o dever de confiar nas pessoas e nas instituições, né? Não de desconfiar. Mas ela tem uma linha bem diferente. Então, eu ia perguntar da linha dela, qual que é o perfil da Raquel Dodge? Então, ela tem um perfil mais ligado ao Ministério Público como proteção de direitos humanos, direitos sociais, comunidades indígenas, direitos minoritários, do que propriamente no direito penal. Ela é uma procuradora, então ela atua no crime, ela tem muita experiência disso, mas ela não tem esse perfil do Janot de focar assim, pesado nisso, né? De focar na punição pesada. Ela disse uma frase que eu, aliás, acho muito bonita. Ela disse que, na visão dela, ninguém está nem acima da lei, quer dizer, ninguém merece a impunidade, ninguém tem a impunidade, mas ninguém está abaixo da lei, ou seja, ninguém deve ser privado dos seus direitos sociais, da moradia, da educação, ninguém está abaixo da lei. É um foco muito interessante. É interessante a argumentação dela. Agora, nesse momento, fica uma sombra de dúvida. Por que será, né? Nesse momento, uma procuradora com esse perfil, será que não é para tirar um pouco, né, o foco? Eu acredito que vão ficar muito em cima dela assim que ela assumir o cargo em setembro, certeza, né? A gente vai ficar de olho. Do tempo que você é profissional, quantos anos você 20 exerce? anos, 20 anos, assim. Nunca vivemos um momento tão similar a este. Eu acredito que a gente nunca tenha visto tantas denúncias, tanta sujeira, né? E a gente quer faxinar logo. O que você acha a longo prazo? Vou tentar fazer uma estimativa aqui. Quantos anos mais para o brasileiro sofrer desse jeito e ver o sistema se modificar de um jeito assim absoluto? Gerações e gerações. Eu acho Vamos jogar para frente. Eu acho que se o sistema não se modificar,
Não tem nem perspectiva. Não adianta trocar as peças. Sim. Você tem que modificar o sistema político. Essa coisa que a gente falou, a indicação política do STF, isso não é possível. A autorização da Câmara para processar o presidente, isso não é possível. Isso está na Constituição, mas pode ser mudado. Sim, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Nós temos emendas à Constituição. Então, acho que o que a gente deveria aproveitar é não pensar em faxinar pessoas, é pensar em melhorar o sistema. Faxinar o sistema e renovar o sistema. Independentemente da pessoa, ele nunca mais tenha essa fragilidade. Claro. Né? Nós não podemos contar com o caráter da pessoa, a gente tem que contar com a força das instituições. Né? Aliás, para a gente finalizar, é muito interessante fazer uma avaliação do perfil psicológico de cada pessoa que a gente insere na administração do país. Eu acho que esse é o primeiro requisito. E aí, junto com isso, fazer uma reforma bem profunda de todo o sistema. Aí sim o país vai voltar a crescer. Tem trabalho pela frente, mas a gente pensa positivo sempre, não é? Quero agradecer muito a sua participação. Quem quiser conversar com a Patrícia Vanzolini, a doutora Patrícia Vanzolini, é lá no Instagram, @Pati Vanzolini, né? Pati com temudo, tá? Vanzolini. Pati Vanzolini. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. E força pra gente, né? Sempre. Obrigada, querida.